Cachorro caramelo abandonado estava com coleira na boca, até que o idoso chegou perto e viu. Numa manhã abafada no interior do Brasil, quando o sol mal havia surgido e já dourava os telhados de barro, um idoso caminhava pela praça rumo à feira semanal. O ar ainda fresco carregava cheiro de café recém-coado vindo das barracas, e tudo indicava que seria apenas mais um dia comum. Mas não foi. De repente, um cachorro caramelo apareceu correndo em sua direção com uma coleira presa pela boca, como se implorasse por ajuda de forma urgente e insistente. A cena era tão inesperada que fez o idoso parar no meio do caminho, sentindo que aquele animal não estava ali por acaso. O caramelo, agitado e ao mesmo tempo desesperado, puxava a calça do idoso, tentando conduzi-lo para algum lugar. E era impossível ignorar o desespero nos olhos do animal. Aquilo despertou no idoso uma inquietação que fazia muito tempo que ele não sentia, como se alguém estivesse pedindo por ele novamente. Ele hesitou, preso às próprias rotinas e à vida solitária que levava, mas a insistência do caramelo parecia dizer: siga-me, é importante. Antes de continuar essa história, curta o vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar tudo. Ao decidir seguir o cachorro, o idoso percebeu que não se tratava de uma simples caminhada. O caramelo vasculhava cantos, farejava trilhas invisíveis, choramingava baixinho como se buscasse algo que tinha se perdido. E então o idoso viu. A coleira que o caramelo carregava era pequena demais para ele. Era a coleira de um filhote. A partir daquele instante, começou uma jornada inesperada que duraria um ano inteiro, atravessando mudanças de estação, desafios da comunidade, momentos de vulnerabilidade e descobertas que transformariam completamente a vida dos dois. O que parecia ser apenas um pedido de ajuda de um cachorro abandonado acabaria revelando laços de afeto, superação e coragem que ninguém da cidade poderia imaginar. O sol ainda nem tinha passado por cima das mangueiras altas da praça quando o idoso saiu de casa com sua velha sacola de pano dobrada debaixo do braço. Ele gostava de chegar cedo à feira, antes que o movimento começasse, quando os feirantes ainda arrumavam suas bancadas. O café era passado na hora e o cheiro misturado de milho cozido e pão fresco invadia o ar como anúncio de que o dia estava apenas começando. Para ele, aquelas manhãs eram uma espécie de ritual silencioso, uma rotina que dava forma às horas e evitava que o peso da solidão se acomodasse com facilidade em seu peito. Caminhava devagar, arrastando as sandálias pela calçada de pedras antigas. O canto dos galos ecoava ao longe, o vento ainda trazia o frescor da madrugada, e os lampiões da praça demoravam um pouco mais para desligar, como se quisessem segurar o último suspiro da noite. O idoso seguia alheio, acostumado a observar tudo com calma, sem pressa, sem expectativas. Cada detalhe era parte de um mundo que ele conhecia de cor. A banca de flores que sempre abria primeiro, o barulho das caixas sendo arrastadas, as conversas curtas de bom dia trocadas entre vizinhos. Mas naquela manhã, algo fora desse roteiro estava prestes a acontecer. Enquanto caminhava pela lateral da praça, ouviu um barulho apressado vindo de trás de uma árvore frondosa. Não era o som de gente, mas também não parecia ser apenas mais um animal correndo atrás de um dos muitos pombos que rondavam o local. Era um som misturado de passos rápidos e respiração ansiosa. O idoso parou. Ajustou os óculos. E então viu. Um cachorro caramelo surgiu correndo em sua direção, não com agressividade, mas com uma urgência tão intensa que parecia quase humana. Seu pelo, num tom dourado típico dos cães sem raça definida da região, estava um pouco sujo de poeira. Seus olhos, porém, brilhavam em desespero. O mais estranho era a coleira pequena que carregava presa pela boca, uma coleira minúscula demais para ele, estreita demais para seu pescoço adulto. Ela balançava enquanto ele corria, batendo no chão a cada passo. O idoso se ajeitou, confuso. O caramelo não parou a uma distância respeitosa como um cão desconfiado faria. Não se mostrou ameaçador. Apenas aproximou-se e tocou a perna do idoso com a pata, choramingando como se tentasse falar. Depois puxou levemente sua calça, sem machucar, mas insistindo para que ele o seguisse. O idoso deu um passo para trás, surpreso com a ousadia do animal. Ainda assim, havia algo naquele olhar que parecia suplicar ajuda. "O que foi, companheiro?" murmurou, mais para si mesmo do que para o cão. O caramelo respondeu com um gemido baixo, inquieto, e colocou a coleira pequena aos pés do idoso. Era claramente de um filhote. O idoso se agachou devagar, pegou a coleira entre os dedos e observou o material gasto, o cheiro suave que denunciava que ela havia sido usada recentemente. O cachorro caramelo se deitou um instante,
como se estivesse exausto de tanto tentar explicar o que precisava. Então levantou novamente, bateu o nariz na coleira e depois olhou para o idoso, implorando. Algo apertou o peito do homem. Ele não entendia completamente o que estava acontecendo, mas havia algo impossível de ignorar naquela cena. O cachorro não queria comida. Não queria carinho. Queria que ele fosse atrás de alguma coisa, ou de alguém. O idoso suspirou profundamente. A vida havia lhe ensinado a ser cauteloso com tudo que exigisse envolvimento emocional. Depois de tantos anos vivendo sozinho, adaptar-se à solidão tinha sido uma defesa contra a sensação constante de não ser mais necessário. Mas aquele cachorro mexeu com algo que ele julgava adormecido, a sensação de que alguém, mesmo que fosse um animal, precisava dele. E esse sentimento veio com força. O caramelo percebeu alguma coisa mudar no rosto do idoso. Aproximou-se e encostou a cabeça na perna dele, demonstrando uma confiança precoce, quase desesperada. O idoso fechou os olhos por um instante. Sabia que aquilo, por menor que parecesse, tinha o poder de desarrumar sua rotina cuidadosamente construída. Está bem, disse baixinho. Vou ver o que você quer. O cachorro deu um pequeno pulo, não de alegria infantil, mas de alívio. Andou alguns passos, virou-se para trás e fez um gesto com o focinho, chamando o homem para segui-lo. Os dois começaram a caminhar pela praça, o idoso tentando acompanhar o ritmo apressado do cachorro, que ora avançava rápido, ora parava para farejar cantos e arbustos como se procurasse por pistas invisíveis. A praça, que antes parecia tão familiar, começou a ganhar outra vida. O cheiro de terra úmida da madrugada ainda permanecia nas raízes das árvores. Os pássaros começavam a descer para procurar restos de comida deixados pelos feirantes no dia anterior. Um vendedor de caldo de cana, que já estava de pé preparando sua máquina, olhou os dois passando e comentou: Esse caramelo tá com pressa hoje, hein? O idoso apenas acenou com a cabeça, sem tempo para explicações. O cachorro seguia firme, voltando o focinho para todos os lados como se rastreasse um rastro frágil, prestes a desaparecer. Em um momento, ele parou ao lado de um banco da praça e começou a cheirar com insistência, arranhando levemente o piso de cimento. O idoso se aproximou e viu, escondido numa pequena fresta, um pedacinho de pano azul, aparentemente parte de algo maior, talvez de um paninho ou roupinha de filhote. O coração do cachorro disparou. Ele abanou o rabo, mas não com alegria total, e sim com uma ansiedade nervosa, como se estivesse dizendo: é por aqui, é por aqui. O idoso pegou o pedaço de pano entre os dedos, inalou o cheiro suave e percebeu que realmente havia algo ali que o animal reconhecia. Era um cheiro fraco, mas ainda presente. Talvez o rastro estivesse ficando velho. O caramelo olhou para o homem mais uma vez, dessa vez com um brilho de esperança e medo misturados. O idoso segurou a coleira pequena na mão, sentindo seu peso leve, e tomou uma decisão silenciosa, sem anúncios grandiosos. Apenas aceitou que caminharia ao lado do cachorro, fosse qual fosse o destino da busca. E assim, na manhã que havia começado como tantas outras, algo absolutamente novo se abriu diante deles. O idoso não sabia quanto tempo isso levaria, nem o que encontrariam no caminho. Mas sentia, pela primeira vez em muito tempo, que estava seguindo algo que não era só uma rotina, era uma necessidade profunda, de alguém que precisava dele. E esse alguém era o cachorro caramelo. O sol começou a subir, tocando as folhas das árvores com um brilho dourado. A feira já estava ganhando movimento, mas o idoso e o caramelo se afastavam dela, seguindo por uma rua de terra batida que levava ao outro lado da cidade. A jornada tinha começado sem que nenhum dos dois planejasse. E, mesmo sem saber, aquela parceria improvisada estava prestes a transformar não apenas um dia, mas todo um ano de suas vidas. O caminho de terra parecia mais comprido naquela manhã, como se o mundo tivesse se alargado para acomodar algo maior do que uma simples caminhada. O idoso seguia atrás do cachorro caramelo, segurando a pequena coleira que havia encontrado aos pés do animal. A cada passo, o vento levantava um pouco de poeira, fazendo a luz quente do sol refletir em pequenas partículas douradas que pareciam dançar no ar. O caramelo andava com pressa e cautela ao mesmo tempo, farejando o chão, as cercas, as raízes retorcidas das árvores e qualquer objeto que pudesse carregar o mínimo vestígio do filhote. O idoso tentava acompanhar, mesmo não compreendendo totalmente o que o animal buscava. Havia algo de curioso em perceber que, por mais que o cachorro estivesse desorientado, seus movimentos tinham uma lógica própria. Parava onde o cheiro parecia forte,
recuava quando percebia que o rastro se perdia e então retomava outro ponto do terreno. Era como se o próprio corpo do caramelo soubesse o caminho, mas suas emoções atrapalhassem a clareza da rota. A estrada levava a um pequeno parque natural que fazia parte da vida da comunidade há décadas. Era um lugar onde crianças brincavam durante a tarde, famílias faziam piqueniques nos fins de semana e idosos caminhavam ao redor dos lagos artificiais para espantar a sensação de tempo parado. O idoso conhecia bem aquele espaço e sabia que, se o filhote tivesse passado por ali, talvez alguém o tivesse visto. O caramelo acelerou o passo quando avistou a entrada do parque. Seus pelos dourados balançavam com o vento, e seus olhos, antes tomados por tristeza, agora demonstravam um fio de esperança. Ao chegar ao portão de madeira, o cachorro parou por um instante e olhou para trás, como se confirmasse que o idoso continuaria com ele. O homem assentiu e o cachorro entrou no parque, guiado por instintos misturados a lembranças olfativas. Assim que passaram pelo portão, o cheiro do parque se espalhou pelo ar. Era um misto de grama molhada, folhas secas, flores silvestres e a terra vermelha característica daquela região. O idoso respirou fundo e percebeu como aquela combinação de aromas sempre o fazia sentir-se parte de algo maior do que sua própria rotina solitária. As árvores altas ofereciam sombra fresca, e o som leve de água pingando das folhas criava uma atmosfera calma, contrastando com a inquietação do caramelo. O cachorro seguiu para uma área onde havia bancos de madeira próximos a um pequeno lago. Ali, um grupo de pessoas conversava enquanto alimentava alguns patos. O caramelo se aproximou devagar, farejando o chão e depois encarando o grupo com atenção. Uma das mulheres, reconhecida na comunidade por seu amor pelos animais, logo percebeu o comportamento do cachorro. Ela se aproximou com passos lentos e um sorriso acolhedor no rosto. Parece que ele procura algo, comentou calmamente, observando os movimentos tensos do caramelo. O idoso explicou de forma simples o que havia acontecido desde a praça. Mostrou a coleira pequena que o cachorro carregava e contou sobre o pedaço de pano encontrado. A mulher arregalou um pouco os olhos e levou a mão ao peito, surpresa com a determinação do animal. Ela disse que, na tarde anterior, havia visto um filhote caramelo brincando próximo ao lago. Um filhote ativo, curioso, que parecia ter se afastado da mãe por distração. O caramelo, ao ouvir o tom suave da conversa, aproximou-se da mulher e farejou a barra de sua saia, buscando algum cheiro conhecido. A mulher sorriu e agachou-se para acariciar sua cabeça, mas o cachorro estava ansioso demais para aceitar carinho naquele momento. Ele voltou a farejar o chão e seguiu para perto do lago, onde o idoso percebeu marcas de pequenas patas na lama. O coração do caramelo parecia bater mais forte. Ele farejou a borda da água, o mato ao lado e até o tronco de uma árvore caída. Era evidente que ali realmente havia passado um filhote recentemente. Entretanto, o rastro parava na beira da trilha que seguia para o outro lado do parque. A trilha era estreita, margeada por arbustos densos e flores silvestres. Pouca gente passava por ali, exceto moradores que gostavam de caminhar escondidos da movimentação principal. O cachorro entrou pela trilha sem hesitar, e o idoso, embora um pouco cansado, seguiu atrás. O som do parque foi ficando distante. A cada avanço, o canto dos pássaros se tornava mais nítido e a sombra das árvores mais fechada, criando um túnel natural de frescor. A luz do sol entrava por entre as folhas como se fossem clarões esparsos, marcando o chão com manchas douradas que dançavam conforme o vento sacudia os galhos. O caramelo parou diante de um tronco caído e começou a cavar com as patas, levantando terra e folhas secas. O idoso se aproximou e percebeu algo, outro pedacinho de pano, desta vez preso entre raízes. O cachorro pegou com delicadeza, segurando nos dentes, e depois o colocou aos pés do idoso, olhando para ele com expectativa e desespero. O idoso pegou o pano e analisou o material. Era semelhante ao encontrado na praça. Isso confirmava que o filhote realmente havia passado por aquele local e que talvez tivesse seguido em direção à saída secundária do parque. Porém, havia um problema. A saída secundária dava acesso a uma região um pouco mais distante, cheia de pequenas casas e terrenos baldios. Seria mais difícil encontrar alguém que tivesse visto o filhote lá. O caramelo farejou o ar, inquieto. A trilha se dividia em dois caminhos, um indo para uma área mais aberta, e outro para uma encosta arborizada. O cachorro se dirigiu ao caminho da encosta, mas ao chegar aos primeiros metros, recuou. O cheiro da chuva que havia caído na noite anterior tinha apagado parte dos rastros. O vento carregara folhas e poeira.
O caramelo recuou e foi ao outro caminho, repetindo o movimento. Havia cheiro, mas fraco demais. O idoso entendeu que o cachorro estava tentando decidir, mas não conseguia. A incerteza o deixava inquieto. Ele começou a andar em círculos pequenos, choramingando baixo, num claro sinal de frustração. O idoso sentiu o peito apertar. Era doloroso ver aquele animal lutar contra a própria incapacidade de encontrar o filhote. Ele se aproximou devagar, agachou-se ao lado do caramelo e colocou a mão sobre o dorso quente do cachorro. Calma. Vamos continuar. Se você chegou até aqui, a gente não vai parar agora. O caramelo olhou para o idoso com olhos úmidos, respirando fundo, como se compreendesse cada palavra dita. Então voltou a cheirar o pano encontrado. O idoso percebeu que, embora o rastro estivesse fraco, não tinha desaparecido completamente. O cachorro levantou as orelhas, farejou o chão novamente e tomou uma decisão repentina, seguindo para a trilha da área aberta. A trilha levava a um campo de capim baixo que ficava atrás do parque. Ali, algumas famílias costumavam levar animais para passear. O cheiro do vento era diferente naquela área. Trazia notas de flores silvestres e o odor leve de capim amassado. O caramelo corria para frente, farejava, corria de novo, como se estivesse prestes a encontrar algo. O idoso tentou alcançá-lo, mas já estava ficando cansado. Mesmo assim, não desistiu. O caramelo, percebendo que o idoso não acompanhava no ritmo acelerado, parou por um instante e olhou para trás, esperando. O idoso agradeceu esse gesto silencioso. Era uma prova do vínculo que começava a nascer entre eles, ainda que de forma discreta. No meio do campo, o caramelo se aproximou de uma cerca de madeira. Algo no ar o deixou alerta. Ele cheirou a base da cerca e começou a latir baixo, não de forma agressiva, mas de empolgação. O idoso correu na medida do possível para ver o que acontecia. Do outro lado da cerca havia marcas de pequenas patas no barro. Marcas frescas, recentes, como se o filhote tivesse passado por ali na noite anterior ou naquele mesmo amanhecer. O idoso se apoiou na madeira e observou as marcas com atenção. O coração do caramelo parecia tão acelerado que era possível ouvir sua respiração ofegante. O idoso tocou as marcas com a ponta dos dedos e percebeu o tamanho diminuto da pata. Era, sem dúvida, de um filhote. O caramelo olhou para o idoso como se esperasse instruções, ainda inseguro sobre o próximo passo. O idoso colocou a mão na cerca e se preparou para contorná-la. O campo do outro lado dava acesso a uma estrada de chão que seguia para um conjunto de pequenas casas e um galpão usado para guardar ferramentas da comunidade. Era uma área frequentada por trabalhadores rurais, famílias grandes, pessoas acostumadas com animais circulando. O idoso sabia que ali seria possível encontrar alguém que tivesse visto o filhote. Era só uma questão de perguntar, caminhar e insistir, mesmo que exigisse tempo e desgaste. O caramelo deu um pequeno latido curto, chamando o idoso. Seus olhos transmitiam uma determinação renovada. Ele não desistiria enquanto não encontrasse o filhote. O idoso entendeu que agora fazia parte daquela missão, mesmo que não tivesse escolhido. Ele se endireitou, respirou fundo e continuou caminhando, sempre ao lado do cachorro. A trilha terminava ali e outra etapa da busca começava. O rastro não havia se perdido completamente. O vento não o levará por completo. Ainda existia um caminho a ser seguido, e os dois estavam dispostos a trilhar cada centímetro dele. O campo aberto se estendia à frente como um tapete de capim baixo ondulando com o vento, e o caramelo caminhava agora com passos cautelosos, sentindo cada mudança no cheiro, cada variação do solo, cada sombra que poderia indicar algum vestígio do filhote. O idoso o acompanhava com passos lentos, apoiando parte do peso no joelho esquerdo, que já reclamava desde a subida leve da encosta. Mesmo assim, ele prosseguia, movido por algo que não sabia nomear, mas que se manifestava como um calor firme no peito, uma necessidade que o fazia continuar. A estrada de terra que se abria do outro lado da cerca era antiga e pouco usada, marcada mais por pegadas de animais do que por pneus de carros. O solo era firme, de cor avermelhada, com pequenas raízes surgindo aqui e ali. O vento ali parecia carregar o perfume das casas distantes, misturado à fumaça de fogões a lenha e cheiro de bolo fresco. Era a cultura viva da região, uma mistura de tradições que o idoso conhecia bem e que faziam parte de seu passado, ainda que não admitisse isso em voz alta. O caramelo farejou à beirada da estrada e seguiu em direção ao conjunto de casas. A primeira delas era simples,
com paredes pintadas de azul claro e janelas de madeira que rangiam ao sabor do vento. Uma mulher estava varrendo o quintal e ergueu o rosto assim que viu os dois se aproximarem. Observou o Caramelo e depois o idoso, reconhecendo ambos de vista, pois naquelas comunidades todo mundo sabia quem era quem, mesmo sem conversarem diariamente. Bom dia, disse ela, limpando o suor da testa com a mão. Está procurando alguma coisa? O idoso explicou, com calma, a história da coleira pequena e dos rastros que estavam seguindo. A mulher arqueou as sobrancelhas com certo espanto. Disse que na noite anterior tinha ouvido barulho no mato e visto um filhote correr pela estrada, assustado, mas que o animal logo desapareceu atrás do galpão da comunidade. O Caramelo, ao ouvir a palavra filhote, se aproximou da mulher com um olhar brilhante, farejando o ar ao redor dela como se procurasse algum cheiro familiar. A mulher se abaixou e afagou sua cabeça, mas o cachorro parecia incapaz de relaxar. Ele estava inquieto, abanando a cauda apenas pela metade, sinal de ansiedade e expectativa. O idoso agradeceu as informações e seguiu com o Caramelo pelo caminho indicado. A estrada levava a um galpão de madeira grande, usado pela comunidade para guardar ferramentas de manutenção das hortas coletivas. Era um local conhecido pelo cheiro forte de metal, madeira e óleo velho. O Caramelo avançou como se o odor denso não fosse suficiente para confundir seu faro. Ele se aproximou de um canto onde havia uma pilha de caixas empilhadas e começou a farejar intensamente. O idoso contornou o local e percebeu pegadas pequenas no chão, marcadas de forma irregular, como se o filhote estivesse correndo e parando repetidamente. Em algumas partes, a terra estava mais escura, ainda úmida da chuva anterior. As marcas estavam frescas o bastante para indicar que o filhote estivera ali recentemente. Mas havia algo diferente. O rastro parecia terminar em direção às hortas comunitárias, onde as famílias cultivavam milho, mandioca, feijão e hortaliças. A cerca da horta estava fechada, mas tinha uma abertura por onde um filhote pequeno poderia facilmente entrar. O Caramelo avançou até essa abertura e começou a cheirar o chão com fervor. Era como se o mundo inteiro tivesse sido reduzido àquela trilha de cheiros que o guiavam, misturados a lembranças instintivas do filhote. Aquilo despertava nele não apenas um senso de missão, mas também o peso de um conflito interno. O medo de falhar de novo. O receio de não cumprir seu papel. A dúvida que crescia sempre que o vento apagava parte da trilha. O idoso percebeu isso quando o cachorro recuou por um instante, como se estivesse prestes a desistir. Ele passou a mão no pelo do Caramelo, sentindo o tremor leve que percorria o corpo do animal. Estamos no caminho certo. Não precisa se apressar. Vamos achar ele. O Caramelo respirou fundo, como se tivesse entendido, e voltou à trilha com passos firmes. Entraram na horta pelo pequeno buraco da cerca e seguiram por entre os canteiros de verduras. O cheiro de terra úmida e folhas verdes recém-regadas tomava o ar. O sol começava a ficar mais alto e iluminava o ambiente com luz dourada, criando sombras compridas que se mexiam ao sabor da brisa suave. Enquanto caminhavam, uma senhora idosa que cuidava de um canteiro de cebolinha ergueu o rosto. Seus olhos atentos analisaram o Caramelo e o idoso, e antes mesmo que eles perguntassem, ela comentou que havia visto algo interessante naquela manhã. Dissera que um filhotinho Caramelo havia passado correndo pelo canto da horta, assustado como se tivesse se perdido de alguém. Ele tinha tentado entrar no galpão, mas depois seguiu em direção ao vale pequeno atrás da horta, onde os moradores raramente iam por ser cheio de pedras e arbustos. O Caramelo arregalou os olhos ao ouvir aquilo. A cauda começou a balançar com mais determinação. O idoso agradeceu, inclinando a cabeça educadamente, e seguiu com o cachorro rumo ao vale. Assim que passaram pela última fileira de plantações, a paisagem mudou. O vale era estreito, cercado por vegetação mais densa, com arbustos espinhosos e pedras que se espalhavam pelo solo irregular. O ar ali parecia mais fresco, mas também mais pesado, carregado de umidade acumulada entre as sombras. O Caramelo entrou com cuidado, farejando cada pedra, cada folha caída, cada canto escondido. O idoso, apesar da dificuldade em caminhar em terreno irregular, seguia firme, apoiando-se em uma espécie de cajado improvisado encontrado no caminho, um galho forte e reto. Era um obstáculo físico claro, mas também emocional. Ele tinha medo de escorregar, medo de não aguentar, medo de ser o elo fraco naquela dupla improvável. Mas o olhar do Caramelo, sempre voltado para ele em pequenos intervalos, fazia com que continuasse. O vale era silencioso, exceto pelo canto distante dos pássaros e pelo som do vento passando por entre os galhos.
A cada passo, o caramelo parecia mais atento. Algo no ar havia mudado. Talvez um cheiro mais forte. Talvez uma memória recente. Ele acelerou e foi até uma moita grande de folhas altas. Começou a farejar com intensidade, empurrando as folhas com o focinho até que encontrou algo. O idoso se aproximou com cuidado e viu, quase escondido na terra, um brinquedinho de borracha velho. Era um brinquedo pequeno, mastigado, sujo, mas claramente usado por um filhote. O caramelo pegou com delicadeza e o segurou na boca por alguns segundos antes de colocá-lo aos pés do idoso, com um olhar cheio de emoção e ansiedade renovada. Era mais uma prova concreta. O filhote estava perto. Muito perto. Mas o vale era grande e cheio de esconderijos. O caramelo, movido pela certeza de que estava no caminho certo, começou a percorrer o local em círculos, farejando com intensidade crescente. O idoso percebeu que o cachorro estava prestes a ultrapassar seus próprios limites. A respiração do animal estava mais pesada, suas patas tremiam um pouco e a tensão em seu corpo era evidente. Ele estava forçando demais, consumindo suas energias pela esperança. O idoso se abaixou e segurou o rosto do caramelo, fazendo-o olhar direto para ele. Disse calmamente que não precisavam correr, que ainda tinham o dia inteiro e que o filhote não estava longe. O caramelo respirou fundo, encostou a cabeça nas mãos do idoso e, por um breve instante, permitiu-se descansar. Foi um momento silencioso, mas cheio de significado. Um instante em que ambos reconheceram suas vulnerabilidades e entenderam que não precisavam enfrentar aquilo sozinhos. Depois de alguns minutos, o caramelo retomou a busca, agora de forma mais lenta e calculada. Ele analisava cada ponta do terreno, seguindo o rastro que o vento não tinha conseguido apagar. Um cheiro mais forte o levou até o centro do vale, onde havia uma grande pedra inclinada, formando uma sombra natural que lembrava um abrigo. O cachorro se aproximou devagar, farejando com a respiração acelerada. Ao alcançar a pedra, o caramelo deitou as patas dianteiras no chão e colocou o nariz na abertura inferior, soltando um gemido baixo e profundo, carregado de emoção. O idoso se aproximou. A sombra era profunda e a visão limitada. Ele se agachou com cuidado, raspando a terra com as mãos para ampliar a visão. Havia algo lá dentro. Algo pequeno. Algo que respirava. O filhote estava próximo. O idoso respirou profundamente antes de aproximar o rosto da abertura escura sob a grande pedra inclinada. O ar ali dentro era úmido, carregado de cheiro de terra fresca e folhas antigas, misturado a um aroma leve, quase tímido, que denunciava a presença de algo vivo. O coração dele bateu mais depressa, como se quisesse acompanhar a respiração acelerada do caramelo, que permanecia deitado com o focinho praticamente dentro da fenda, choramingando em um tom baixo, quase súplice. O idoso inclinou-se ainda mais, afastando algumas pedras pequenas com cuidado para não assustar o que estivesse ali dentro. A luz do sol entrava apenas de lado, em filetes finos que se perdiam na escuridão. Aos poucos, seus olhos começaram a se acostumar com a penumbra. Então viu um movimento leve, quase imperceptível. Um pequeno corpo encolhido, tremendo de frio e medo. O filhote estava ali. A emoção veio como um golpe silencioso. O idoso levou a mão ao peito, sentindo o calor do momento subir como uma onda. O filhote estava tremendo, com o pelo dourado sujo de terra, os olhos semicerrados, respirando de forma curta e rápida, como se estivesse exausto de tanto chorar. Era pequeno demais para enfrentar aquela parte do vale sozinho. Parecia frágil, indefeso e ao mesmo tempo resistente, como se tivesse usado todas as forças disponíveis para chegar até ali. O caramelo se aproximou um pouco mais e soltou um gemido suave, quase materno, um som que não vinha da garganta, mas do coração. O filhote ergueu a cabeça com esforço e, ao reconhecer o cheiro da mãe, deu um pequeno latido fraco, quase um suspiro animado, antes de tentar se levantar. O idoso se comoveu com a cena. Algo dentro dele, que parecia adormecido há muito tempo, se acendeu. Uma mistura de ternura, instinto de proteção e saudade de sentimentos antigos que já não visitavam seus dias. Era como se aquele pequeno ser tivesse despertado no idoso uma memória profunda de cuidar, de ser necessário. Ele se aproximou mais da abertura da pedra. Calma, pequeno. Vamos te tirar daí. O filhote, ao ouvir a voz tranquila, deu outro latido fraco, mas não parecia assustado. Pelo contrário, parecia reconhecer naquele tom de voz algo seguro. O caramelo aproximou o focinho da abertura,
lambeu a pontinha da cabeça do filhote e depois olhou para o idoso como quem pede ajuda urgente, mas também confia que ele saberá o que fazer. O idoso colocou ambas as mãos no chão e, com cautela, tentou remover algumas pedras que bloqueavam parcialmente a saída. Mas o terreno ali era instável. Sempre que retirava uma pedra, outras menores deslizavam. Ele parou, respirou fundo e analisou a situação. Não queria causar desmoronamento ou assustar o filhote ainda mais. Ao olhar para o lado, viu algumas raízes grossas de uma árvore próxima. Teve a ideia de amarrar algumas para movimentar as pedras de forma equilibrada, sem puxar nada diretamente. Era um tipo de improviso que ele aprenderá ao longo da vida no interior, usando elementos naturais como ferramenta. Antes de tocar em qualquer raiz, explicou ao Caramelo o que faria, mesmo sabendo que o cachorro não entendia palavras, mas compreendia a intenção. O Caramelo se afastou alguns passos, mas sem perder a abertura de vista. O idoso arrancou uma das raízes expostas, forte e comprida, e a passou por trás de uma pedra mediana que bloqueava a saída. Puxou com cuidado, usando todo o peso de seu corpo. A raiz rangeu, a pedra se moveu alguns milímetros, e com paciência, ele repetiu a ação várias vezes, até que a pedra cedesse por completo. Ela rolou devagar alguns centímetros, sem causar queda das demais. Agora a abertura estava maior. O filhote, encorajado pelo cheiro da mãe tão próximo, tentou se arrastar para fora, mas suas patinhas tremiam demais. O idoso estendeu o braço lentamente, deixando a mão parada, como se a oferecesse sem pressa. O filhote, depois de cheirá-la com delicadeza, apoiou-se na palma do idoso, buscando força. O homem o levantou com cuidado extremo, como se segurasse algo feito de vidro. Ao sentir o ar livre, o filhote soltou um latido fraco, mas agora com mais vida. O Caramelo aproximou-se de forma imediata, cheirando o filhote dos pés à cabeça, certificando-se de que estava bem. O filhote tentou ficar em pé, cambaleou e caiu novamente sobre o corpo da mãe. O Caramelo deitou ao lado dele, envolvendo com o corpo para aquecê-lo. O idoso observou a cena com os olhos cheios de emoção. O vale permanecia silencioso, como se respeitasse aquele reencontro. A luz do sol encontrou o filhote e o Caramelo, refletindo no pelo dourado de ambos e criando uma imagem tão comovente que o idoso sentiu um nó na garganta. A vida às vezes tinha dessas pequenas epifanias silenciosas, momentos que ninguém registra, mas que ficam tatuados na alma. Ele se levantou lentamente, limpou as mãos na calça e respirou fundo. Precisava tirar os dois dali. O filhote estava fraco, e mesmo que tivesse sido encontrado, ainda havia muito trabalho pela frente. Precisava de abrigo, alimento, água, descanso e, acima de tudo, segurança. O idoso pensou no caminho de volta e percebeu que seria difícil carregar o filhote e acompanhar o Caramelo ao mesmo tempo em um terreno tão irregular. Mas antes que pudesse pensar em uma solução, ouviu passos vindo da entrada do vale. Uma silhueta se aproximava. Era a mulher da horta, acompanhada de um rapaz que cuidava do galpão comunitário. Eles tinham vindo verificar se precisavam de ajuda, pois a senhora, preocupada, havia percebido que o idoso estava entrando em uma área perigosa. O rapaz trouxe uma caixa de madeira vazia, usada para transportar hortaliças. Ele sugeriu que colocassem o filhote dentro da caixa, forrada com folhas grandes e macias, para facilitar o transporte. O idoso concordou e, após acomodar o filhote no interior da caixa, percebeu que o Caramelo ficou inquieto, andando ao redor como se temesse que levassem o pequeno para longe dele novamente. O idoso colocou a mão sobre a cabeça do Caramelo e assegurou, com voz calma, que ninguém o afastaria do filhote. O cachorro relaxou um pouco, aproximando-se da caixa para olhar o pequeno respirar. O filhote, agora mais confortável, adormeceu com o focinho apoiado nas próprias patas. A pequena comitiva começou a caminhar de volta pela trilha do vale. Era lento, difícil, mas seguro. O Caramelo ia ao lado da caixa, atento a cada movimento. O idoso seguia logo atrás, sentindo o alívio crescer aos poucos. Não era apenas o fim de um momento de angústia. Era o início de algo que ele ainda não tinha compreendido completamente. Quando saíram do vale, o sol já estava mais alto, iluminando as hortas com um brilho quente. A senhora comentou que poderiam levar o filhote até a sede comunitária para limpar seu pelo, verificar ferimentos e dar um pouco de leite morno. O idoso concordou, pensando que, mesmo hesitando no início, agora estava completamente envolvido naquela missão. No caminho, moradores começaram a se aproximar para ver o filhote encontrado.
Comentários surpresos e emocionados surgiam de todos os lados. A cultura do interior brasileiro tinha disso. Quando um acontecimento importante surgia, todos queriam participar, ajudar, apoiar, opinar. A solidariedade era quase natural, como uma extensão da vida cotidiana. A sede comunitária era simples, com paredes de tijolos aparentes e janelas largas que deixavam entrar bastante luz. Ao entrar, o idoso colocou a caixa sobre uma mesa improvisada, enquanto a mulher da horta ferveu um pouco de água para limpar o filhote com cuidado. O Caramelo observava tudo de perto, andando de um lado para o outro com ansiedade, sem tirar os olhos de seu pequeno. Depois de limpo, o filhote parecia ainda menor. Seu pelo dourado, agora sem sujeira, revelava tons claros que contrastavam com os olhos escuros e brilhantes. Ele soltou um som suave, quase um chiado, enquanto era enrolado em um pano quente. O idoso pegou o filhote nos braços e sentiu o peso leve, quase simbólico. Uma vida pequena, mas cheia de força. Uma vida que havia entrado na dele de maneira tão forte que parecia ter iluminado cantos da alma que ele já acreditava apagados. O Caramelo, aproximando-se do filhote com o focinho, soltou um gemido de alívio, como se estivesse finalmente respirando depois de horas prendendo o ar. O idoso sorriu, sentindo uma emoção profunda brotar dentro dele. Era difícil explicar, mas parecia que algo essencial havia sido devolvido ao mundo naquele instante. E assim, com o filhote seguro e o Caramelo finalmente. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Tranquilo, o idoso percebeu que sua vida havia mudado para sempre. O sol estava alto quando o idoso deixou a sede comunitária com o filhote cuidadosamente enrolado em um pano macio, apoiado contra o peito. O Caramelo caminhava ao lado, atento a cada passo. A comunidade havia contribuído com alimentos, água, folhas para aquecimento e até uma pequena tigela de barro para servir de bebedouro. A generosidade simples do interior brasileiro tornava o ambiente mais leve, mesmo depois de momentos tão tensos. O idoso decidiu levar os dois até sua casa, uma construção antiga na beira da estrada de terra, cercada por árvores frutíferas que exalavam cheiro de cajá e acerola. A caminhada era longa, mas ele seguia com cuidado, aproveitando a sombra das árvores e observando o Caramelo a cada instante. O cachorro parecia estar mais calmo agora, mas ainda havia uma inquietação no modo como ele olhava ao redor, como se esperasse que algo ruim pudesse acontecer novamente a qualquer momento. O caminho até a casa exigia atravessar um trecho onde o chão era irregular, cheio de folhas secas e raízes expostas. O idoso caminhava devagar, segurando o filhote com firmeza. De vez em quando, ele parava para ajeitar o pano ou checar se o filhote ainda respirava de forma tranquila. A sensação de fragilidade daquele pequeno ser mexia com algo profundo dentro dele, como se tocasse memórias silenciosas que ele não visitava há anos. Quando finalmente chegou à porteira de madeira, empurrou-a com o ombro, deixando que o Caramelo entrasse primeiro. O cachorro deu alguns passos à frente, farejando tudo, certificando-se de que o lugar estava seguro para o filhote. O idoso sorriu com a cena, admirando o instinto protetor daquele animal. A casa era simples. Tinha uma varanda com 2 cadeiras antigas, uma rede enrolada no canto e vasos de barro com plantas que ele regava todos os dias. O cheiro de terra molhada e de madeira antiga se misturava ao vento quente da tarde. Um lugar pacato, silencioso e perfeito para uma recuperação. Ele entrou devagar e colocou o filhote sobre uma coberta macia que havia sido arrumada em um cesto grande. O filhote se enroscou ali, soltando um suspiro quase imperceptível antes de fechar os olhos. O Caramelo imediatamente se deitou ao lado do cesto, apoiando a cabeça próxima o suficiente para sentir o calor do pequeno. O idoso sentou-se na cadeira ao lado, observando aquela imagem com um silêncio reverente. Era como se a casa tivesse ganhado vida após anos de quietude. O ambiente parecia respirar de um jeito diferente. Quando o filhote finalmente adormeceu, o idoso aproveitou para preparar algo para ele. Pegou uma panela pequena, encheu com água e esquentou até ficar morna. Misturou com um pouco de leite específico para filhotes, que a comunidade havia dado, e deixou em uma tigela de barro para quando o pequeno acordasse. O cheiro suave do leite se espalhou pela cozinha, misturando-se com o aroma de café que ainda estava no ar desde a manhã. Quando voltou para a sala, percebeu que o Caramelo estava olhando diretamente para ele, como se buscasse confirmação de que tudo aquilo era real. O idoso se aproximou,
ajoelhou-se ao lado do cachorro e passou a mão sobre sua cabeça, sentindo pelo quente e macio. Você fez tudo o que podia, disse ele baixinho. Agora ele está seguro. O caramelo fechou os olhos, como se absorvesse aquelas palavras como um remédio. Havia algo terno e doloroso naquele gesto, um alívio profundo que finalmente começava a tomar forma. No final da tarde, o filhote acordou com fome. Seus movimentos ainda eram lentos, mas havia energia suficiente para levantar a cabeça e farejar o ar. O idoso trouxe a tigela com o leite morno e a colocou perto do cesto. O pequeno começou a beber devagar, enquanto o caramelo observava como se temesse que algo pudesse interromper aquele momento tão simples e tão essencial. A cada gole do filhote, o idoso sentia uma onda de tranquilidade crescendo. Era a primeira vez, desde que encontrara o caramelo na praça, que se permitia respirar sem preocupação imediata. Eles estavam seguros ali. Mas, mesmo assim, uma sensação insistente de responsabilidade pesava sobre seus ombros. Ele sabia que precisava estar atento. Precisava proteger os dois. Quando a noite caiu, trazendo o canto distante de grilos e o cheiro adocicado da terra que esfria, o idoso acendeu uma lamparina de querosene. A luz amarelada preenchia a sala com um brilho suave. O caramelo se levantou e deu algumas voltas antes de se deitar ao lado do cesto novamente, desta vez colocando uma pata levemente sobre a borda, como se quisesse garantir que o filhote não desapareceria mais. O idoso preparou uma sopa simples para ele mesmo, mas não teve muito apetite. A mente estava cheia dos acontecimentos do dia e das responsabilidades que agora tinha. Vivendo tantos anos sozinho, ele não lembrava a última vez em que sua casa tinha sido preenchida pela presença de outros seres que dependiam dele. Depois da janta, decidiu arrumar um espaço no chão, perto do cesto, para dormir. Colocou um colchão fino ali, porque queria estar por perto caso o filhote precisasse de algo durante a noite. Quando se deitou, percebeu o barulho suave da respiração dos dois cachorros. Era um som que lhe deu um conforto inesperado. Mas o dia ainda não tinha acabado. No meio da noite, um vento forte começou a soprar. As janelas tremeram com o impacto das rajadas. O idoso acordou imediatamente, assim como o caramelo, que se levantou num salto silencioso. O filhote, assustado, soltou um chorinho agudo. O caramelo chegou perto dele em segundos, tocando o focinho contra o pequeno para acalmá-lo. O idoso levantou devagar e foi até a janela. O céu estava carregado de nuvens escuras. O cheiro da chuva enchia o ar. Ele sabia que, quando o vento soprava daquele jeito, a tempestade seria forte. A casa era resistente, mas a região ficava parcialmente exposta ao vento que vinha do vale. Precisamos fechar tudo, murmurou, pegando uma tranca extra para reforçar a janela da cozinha. O caramelo observava atento, cada músculo tenso. Ele ainda estava nervoso com qualquer coisa que parecesse fora do comum, como se ainda carregasse o medo de ter seu filhote levado de novo. O idoso colocou a mão sobre a cabeça dele ao passar. Está tudo bem. Estou aqui. A tempestade começou poucos minutos depois. Primeiro o barulho distante, depois os trovões, e finalmente a chuva pesada batendo no telhado com força. O filhote se encolheu mais uma vez, tremendo de medo. O caramelo deitou-se ao lado dele, protegendo-o com o corpo. O idoso se sentou no colchão, observando aquela cena com preocupação, mas também com uma certeza silenciosa de que estava no lugar certo. A chuva durou horas, castigando a terra, derrubando algumas frutas das árvores e enchendo o ar com cheiro de folhas molhadas. Quando finalmente começou a diminuir, já era madrugada. O idoso havia passado boa parte do tempo acordado, apenas observando, atento a qualquer sinal de desconforto. Quando o vento acalmou, o silêncio voltou a preencher o ambiente. O filhote, exausto pelo susto, adormeceu profundamente. O caramelo finalmente relaxou, esticando o corpo ao lado do cesto. O idoso se deitou novamente, sentindo o peso agradável da responsabilidade recém-adotada. Não era algo planejado. Não era algo buscado. Mas era algo que fazia sentido. E foi assim que, naquela madrugada silenciosa depois da tempestade, ele percebeu uma verdade que ainda não tinha confessado a si mesmo. Os dois não eram apenas visitantes em sua casa. Eles já faziam parte dela. O amanhecer depois da tempestade trouxe um silêncio diferente para a casa do idoso. Não era o silêncio vazio dos dias solitários, nem o silêncio pesado da preocupação que o acompanhará nos últimos dias. Era um silêncio pleno, como se o mundo estivesse respirando devagar,
devolvendo a calma depois dos trovões e do vento. O idoso abriu os olhos antes mesmo do sol subir completamente. O ar estava fresco, úmido, carregado do cheiro terroso que sempre surgia depois de chuvas fortes. A luz suave da madrugada entrava pelas frestas da janela, formando faixas de claridade que se estendiam pelo chão de madeira. A primeira coisa que ele viu ao se virar foi o Caramelo deitado ao lado do cesto, com o corpo estendido e uma expressão tranquila. O filhote dormia encolhido como um pequeno monte de ouro vivo, respirando de forma leve e ritmada. A visão trouxe ao idoso uma sensação de ternura que o envolveu como um cobertor quente. Devagar, para não acordar os dois, ele se levantou e caminhou até a varanda. Do lado de fora, o cenário havia mudado completamente. O chão estava encharcado, pequenas poças se espalhavam por todos os lados, folhas verdes e amarelas estavam espalhadas pelo quintal como se fossem lembranças da noite turbulenta. As árvores pingavam lentamente, soltando gotas ritmadas que caíam sobre o telhado com um som suave, quase musical. O idoso respirou fundo. A brisa da manhã carregava o cheiro de flores silvestres que vinham do matagal ao lado da casa. O canto dos pássaros começava a preencher o ar aos poucos, como se eles também estivessem testando o novo dia antes de celebrá-lo em cheio. Enquanto observava a paisagem, ouviu um leve arrastar atrás de si. Era o Caramelo, que tinha se levantado silenciosamente e agora se aproximava com aquele jeito atento que parecia dizer que estava sempre alerta para qualquer coisa que pudesse ameaçar o filhote. O idoso sorriu, passou a mão na cabeça dele e sentiu o focinho quente encostar em sua perna. O filhote acordou pouco depois, soltando um chorinho suave que fez o Caramelo voltar correndo para dentro da sala. O idoso seguiu. O pequeno estava tentando levantar, ainda trêmulo, mas mais firme que no dia anterior. Quando viu a mãe, tentou caminhar na direção dela com as patinhas instáveis, tropeçando uma ou duas vezes antes de alcançar seu destino. O Caramelo lambeu sua cabeça com cuidado, e o filhote soltou um latido tão fraquinho que parecia um sussurro animado. O idoso observou a cena com um semblante suavizado. Aquele pequeno gesto de vida era mais poderoso do que qualquer palavra. Ele se aproximou e trouxe a tigela com leite morno. O filhote bebeu com fome, derramando algumas gotas no pano, e o Caramelo observou tudo como se estivesse fiscalizando a refeição. Quando o pequeno terminou, deitou-se de novo, mas dessa vez sem tremores. Parecia mais forte, mais presente. O idoso sentiu um orgulho misturado com alívio. Era como se estivesse assistindo a uma semente brotar. Mais tarde, quando o sol subiu por completo, ele abriu as janelas da casa para deixar o ar circular. O cheiro de madeira molhada se dissipou aos poucos, substituído por uma sensação de frescor renovado. Depois, ele se dedicou a cuidar da casa, recolhendo folhas que o vento havia trazido para dentro da varanda e verificando se a chuva tinha causado algum dano. O Caramelo o acompanhava em cada passo, enquanto o filhote dormia profundamente, recuperando-se do cansaço. Ao sair para o quintal, o idoso percebeu que parte da cerca que separava sua propriedade do matagal havia cedido com a tempestade. Ele examinou o estrago com atenção. Seria preciso reforçar, pois não queria correr o risco de que o filhote escapasse por ali quando começasse a andar com mais firmeza. Também não queria que animais maiores entrassem no quintal. Decidiu começar a reparação naquele mesmo dia. Pegou algumas estacas de madeira guardadas no galpão e separou o resto do material necessário. Enquanto martelava as estacas no chão, o Caramelo permanecia por perto, alternando entre observar o idoso e correr até a porta da casa para verificar se o filhote ainda estava seguro. A cena lembrava ao idoso os dias de sua juventude, quando ajudava o pai a arrumar cercas e levantar pequenas construções na roça. Havia algo nostálgico, algo que o fazia se sentir novamente parte de um ciclo que havia se perdido com o tempo. Quando o trabalho terminou, ele se sentou no degrau da varanda para descansar. O Caramelo se aproximou e deitou-se aos seus pés, descansando a cabeça no seu sapato. O idoso passou a mão sobre suas costas em sinal de agradecimento silencioso. A ligação entre os dois estava crescendo de forma natural, construída pela convivência e pelos acontecimentos recentes. Mais tarde, quando voltou para dentro da casa, encontrou o filhote acordado, tentando ficar de pé sobre 4 patas. Já não balançava tanto quanto antes. Parecia determinado a explorar ao redor. O idoso colocou uma mão no chão em frente a ele, incentivando-o. O filhote caminhou até sua mão, recebeu um afago e soltou um latido suave. O Caramelo, orgulhoso, se aproximou também, como se estivesse apresentando o filhote para o mundo, dizendo que agora ele estava pronto para começar a viver.
O idoso preparou uma refeição simples para si e depois separou um pouco de ração úmida para o caramelo. Enquanto os dois cachorros comiam, ele observava em silêncio, absorvendo aquela nova rotina que já começava a criar forma. Depois do almoço, a casa ficou mais silenciosa. O filhote adormeceu novamente e o caramelo se deitou ao seu lado. O idoso aproveitou para caminhar até a comunidade e contar às pessoas que tudo estava bem. No caminho, percebeu que o vale estava mais bonito depois da chuva, com as folhas brilhando e a terra exalando aquele cheiro de renovação. Ao chegar à comunidade, foi recebido com perguntas e sorrisos. As pessoas queriam saber como o filhote estava, se havia melhorado, se o caramelo estava mais calmo. Comentaram sobre como a tempestade tinha derrubado galhos e alagado algumas partes da horta, mas tudo estava sob controle. O idoso recebeu doações de mais de uma pessoa: panos limpos, um pote de ração especial para filhotes, pomada para eventuais machucados. A cultura da comunidade era assim. Ninguém ficava sem apoio quando precisava. Todos se ajudavam de maneira espontânea, quase instintiva. Esse hábito antigo, passado de geração em geração, fazia parte da identidade do lugar e influenciava as decisões de cada pessoa que vivia ali. Com as mãos carregadas de donativos, o idoso voltou para casa, sentindo o peso da responsabilidade, mas também o conforto de não estar sozinho nessa jornada. Ao chegar, encontrou os dois cachorros dormindo juntos, o filhote enroscado entre as patas do caramelo como se estivesse em um ninho vivo. A cena mexeu com ele de um jeito que não esperava. Aquela imagem simples carregava uma força emocional que atingiu diretamente seu coração. Ele arrumou os novos panos, guardou a ração e sentou-se na cadeira da sala, observando os dois. Ali, naquela calma renovada, percebeu algo que vinha se formando desde o momento em que vira o caramelo na praça com a coleira na boca. Aquela casa não estava mais vazia. Mais tarde, quando o sol começou a descer, tingindo o céu de laranja e rosa, o filhote acordou cheio de energia. Tentou andar sozinho até a porta, mas o caramelo seguiu de perto, atento a cada cambaleada. O idoso decidiu levá-los para o quintal pela primeira vez desde o resgate. Queria que o filhote sentisse o cheiro da grama, o calor do sol, o mundo além das quatro paredes. O filhote, ainda inseguro, deu alguns passos curtos. O caramelo cercava, ora na frente, ora atrás, como uma mãe que guia um filho que está aprendendo a caminhar. O idoso seguia, observando. O ar estava leve, os pássaros cantavam, o vento mexia suavemente as folhas. Foi naquele momento, vendo o filhote explorar o quintal pela primeira vez, que o idoso teve certeza absoluta. Não era apenas um visitante temporário. Nem o caramelo, nem o filhote. Eles pertenciam ali. Faziam parte daquela casa, daquele homem, daquele pedaço de mundo. E enquanto o filhote dava seus primeiros passos mais firmes e o caramelo observava com orgulho silencioso, o idoso tomou a decisão que mudaria o rumo dos três para sempre. O amanhecer seguinte trouxe uma luz dourada tão intensa que parecia anunciar algo novo. O idoso abriu os olhos e, por um instante, demorou alguns segundos para lembrar que não estava mais sozinho. A presença cálida dos dois cachorros preenchia a casa com uma vida que ele já não imaginava possível. O filhote dormia enrolado em um pano limpo, respirando devagar, e o caramelo permanecia ao seu lado, vigilante como sempre, mas com uma expressão mais tranquila do que nos dias anteriores. O idoso levantou-se devagar, espreguiçando o corpo que ainda carregava as dores da tempestade e do trabalho do dia anterior. Caminhou até a cozinha e colocou o café para ferver. O aroma quente se espalhou pelo ar, misturando-se com o cheiro suave de madeira úmida e o perfume natural trazido pela brisa que entrava pela janela. O caramelo levantou as orelhas ao ouvir o barulho da chaleira e se aproximou, balançando o rabo com delicadeza. O idoso sorriu e colocou um pouco de água fresca no pote dele antes de servir a si mesmo. Enquanto bebia o café, observou a casa. Estava mais viva, mais quente, mais cheia de propósito. O filhote acordou pouco depois, animado, dando pequenos latidos que mais pareciam soluços de alegria. Tentou sair do cesto sozinho, mas ainda não tinha firmeza o suficiente. O caramelo veio imediatamente em seu auxílio, empurrando com o focinho, guiando com cuidado. O idoso chegou perto para pegar o pequeno no colo e dar a ele a primeira refeição do dia, leite morno e um pouco de ração amolecida. Depois da alimentação, o filhote já parecia mais disposto. A cada dia, seu corpo pequeno ganhava mais firmeza, e o idoso percebia isso com um misto de orgulho e responsabilidade. Ele sabia que, em breve,
o filhote iria explorar todos os cantos da casa e do quintal. Por isso, precisava se certificar de que tudo estava seguro. A manhã passou tranquila, até que o idoso decidiu ir até a comunidade para entregar alguns legumes que havia colhido antes da tempestade. Pegou uma sacola de pano, chamou o Caramelo e deixou o filhote descansando no cesto. O caminho até a comunidade era relativamente curto, mas ele sabia que o Caramelo não queria ficar longe do filhote. Ainda assim, parecia importante retomar aos poucos a rotina da vida fora de casa. O caminho estava úmido, mas o sol forte secava a terra rapidamente. O idoso caminhava devagar, observando a natureza ao redor. Mas, a cada vez que olhava para o Caramelo, via inquietação nos olhos do cachorro. Ele caminhava firme, mas sempre olhava para trás, como se pudesse ouvir o filhote chamando por ele a qualquer momento. Quando chegaram à comunidade, foram recebidos com entusiasmo. As mulheres da horta vieram perguntar sobre o estado do pequeno, uma delas trazendo um pote de mel medicinal que jurava ser bom para fortalecer cachorros em recuperação, embora o idoso soubesse que teria que usá-lo com cautela. A cultura local era assim: cada planta, cada raiz tinha um uso, e cada pessoa tinha uma história sobre como aquela planta tinha salvado algum animal no passado. As conversas eram animadas, mas, no meio delas, alguém mencionou algo que chamou a atenção do idoso. O rapaz do galpão comentou que, depois da tempestade, muitas áreas da região haviam ficado alagadas, e por isso algumas famílias estavam preocupadas com o retorno de animais silvestres que costumavam se esconder no vale durante as chuvas fortes. Entre eles, havia raposas pequenas, conhecidas por se aproximarem de filhotes quando estavam famintas. O idoso sentiu um aperto no peito. Pensar no filhote sozinho, mesmo protegido dentro de casa, causou-lhe um desconforto imediato. Ele agradeceu rapidamente pelos comentários e disse que precisava voltar. O Caramelo, que até então estava ao seu lado, ergueu as orelhas como se tivesse sentido a mesma inquietação. Eles apressaram o passo de volta para casa. Quando chegaram ao portão, o idoso imediatamente percebeu algo diferente. Havia marcas de patas pequenas no chão úmido próximo à cerca que ele havia reforçado no dia anterior. Ele se aproximou devagar e analisou. Não eram marcas de cachorro. Eram marcas de algum animal selvagem, possivelmente alguma raposa ou outro pequeno predador que a região abrigava. O coração dele bateu forte. Correu para dentro de casa, seguido pelo Caramelo que agora não andava, disparava. Ao entrar, viu o filhote seguro no cesto, mas encolhido, como se estivesse assustado. O pequeno tremia e emitia um som fraco que parecia um pedido de ajuda silencioso. O Caramelo chegou ao lado do filhote em um segundo e encostou o focinho nele, lambendo de leve na cabeça. O filhote pareceu se acalmar um pouco, mas ainda tremia. O idoso suspirou aliviado ao ver que o filhote estava bem, mas sabia que aquela situação era um aviso claro: a casa precisava de mais proteção. O vale e a região ao redor ainda estavam instáveis depois da tempestade, e os animais silvestres estavam buscando alimento em qualquer lugar que oferecesse uma oportunidade. Ele passou a mão sobre a cabeça do filhote e sussurrou: "Você está seguro. Eu prometo." Mas promessas precisavam de ações para serem cumpridas. Ele sabia disso desde criança. Quando seu pai sempre dizia que viver no interior significava aprender a trabalhar com a terra e também a se proteger dela quando necessário. O idoso respirou fundo e começou a planejar. A partir daquele momento, a casa precisava de uma estrutura firme o bastante para impedir que qualquer animal entrasse no quintal. Pensou em colocar estacas mais profundas, reforçar o portão e até construir uma pequena barreira de pedras em torno da área onde os cachorros passavam mais tempo. Mas não poderia fazer tudo sozinho em um único dia. Precisaria de ajuda. Esperou o filhote se acalmar e, quando viu que ele estava novamente dormindo, decidiu falar com a comunidade. O Caramelo ficou ao lado do cesto, sua nova função claramente definida: guardião do pequeno. Ao chegar na comunidade novamente, o idoso explicou o que tinha encontrado. As pessoas prestaram atenção e logo ofereceram ajuda. O rapaz do galpão trouxe ferramentas e madeira, dizendo que poderia ir até a casa naquela tarde. A mulher da horta ofereceu plantas de cheiro forte, usadas tradicionalmente para afastar animais selvagens. Outra vizinha trouxe panos e sugeriu que fossem usados para fechar buracos menores na cerca enquanto não fosse possível reforçá-la com mais madeira. A cultura local, cheia de tradições e saberes antigos, mostrava mais uma vez seu valor. Não era apenas solidariedade, era conhecimento compartilhado, passado de geração em geração.
Quando o idoso voltou com as ferramentas e as plantas, encontrou o Caramelo na porta, sentado, como se fosse o verdadeiro dono da casa. Ao vê-lo, o cachorro levantou-se rapidamente, aliviado, e o seguiu até o quintal. Agora era a hora de trabalhar. Primeiro, eles reforçaram a cerca com estacas mais fundas. Depois, fecharam as brechas com tábuas, preenchendo os espaços com pedras e terra. O idoso colocou as plantas aromáticas próximas ao portão e em pontos estratégicos do quintal, sabendo que o cheiro forte afastaria alguns animais. O Caramelo ajudava como podia. Andava de um lado para o outro, checando cada movimento, farejando cada canto, como se estivesse supervisionando a obra. Às vezes parava e enfiava o focinho entre as tábuas novas, testando a resistência, e o idoso observava tudo com carinho. Parecia que os dois estavam construindo, juntos, não apenas uma cerca, mas um novo capítulo de suas vidas. Quando o trabalho terminou, já estava quase anoitecendo. A brisa era leve e as cores do céu estavam em tons de rosa profundo. O Caramelo estava exausto, mas seu olhar mostrava tranquilidade. Ele sabia que o filhote estava protegido. O idoso entrou em casa e viu o pequeno acordado, olhando para a porta com os olhos brilhantes, como se soubesse que algo importante havia acontecido lá fora. Quando o Caramelo se aproximou, o filhote deu alguns passos trôpegos em sua direção e se aconchegou no corpo da mãe. O idoso sentiu uma emoção profunda tomar conta dele. Aquele dia tinha sido cansativo, duro, cheio de preocupações. Mas também havia sido um dia de união, de cuidado, de construção de algo que nenhuma tempestade poderia levar. Era o primeiro grande desafio deles como uma família. E eles tinham superado. O sol da manhã entrou pela janela, tingindo a casa de dourado. O ar ainda carregava o cheiro da chuva dos dias anteriores, mas estava mais leve, mais seco. O idoso abriu os olhos e viu o Caramelo deitado próximo ao cesto do filhote, observando cada movimento. O pequeno, com energia renovada, já tentava caminhar sozinho pelo chão de madeira, tropeçando nas próprias patinhas mas sem desistir. Cada passo era acompanhado pelo Caramelo, que parecia se revezar entre guarda e guia, garantindo que nada acontecesse ao filhote. O café da manhã foi rápido e simples. O idoso preparou leite morno para o filhote e água fresca para o Caramelo. Enquanto os dois se alimentavam, ele olhava pela janela e percebia o vale à sua frente. Após a tempestade, pequenas poças refletiam a luz do sol, e o verde da vegetação parecia mais intenso, mais vivo. O ambiente despertava curiosidade, e o idoso percebeu que os dois cachorros também sentiam a necessidade de explorar. O filhote, ainda instável nas patas, começou a tentar se aproximar da porta da varanda, demonstrando interesse pelo mundo fora de casa. Decidiu então que aquele seria um dia de descobertas. Pegou uma pequena guia de corda e, cuidadosamente, amarrou o filhote. O Caramelo foi autorizado a sair livremente, mas sempre ao lado do pequeno. A ideia era permitir que ambos experimentassem o quintal com segurança. O Caramelo farejou o chão e começou a caminhar, parando frequentemente para farejar a vegetação, como se estivesse sinalizando ao filhote onde era seguro ir. O idoso observava de perto, atento a qualquer movimento suspeito. Enquanto exploravam, descobriram um pequeno córrego que havia se formado com a chuva. A água corria clara, refletindo o céu azul e o verde das árvores. O filhote hesitou, olhando para a água. O Caramelo se aproximou primeiro, cheirando e tocando o corpo do filhote com delicadeza, como encorajando-o a se aproximar. Depois de alguns minutos, o pequeno finalmente colocou uma pata na água, soltando um latido surpreso que fez o idoso rir. O som da água, a sensação fresca nos pés e o brilho do sol criavam uma experiência sensorial intensa, que ficaria gravada na memória de todos. Enquanto exploravam o córrego, o idoso percebeu a presença de pequenas pegadas nas margens. Eram diferentes das do Caramelo e do filhote, menores e mais leves. Ele se lembrou do aviso da comunidade sobre animais silvestres se aproximando após a tempestade. O coração apertou, mas ele respirou fundo. Sabia que o Caramelo, com seu instinto protetor, estaria pronto para agir se necessário. O dia passou com pequenas aventuras. Eles exploraram árvores frutíferas próximas à casa, onde o idoso colheu algumas mangas maduras para o café da tarde. O Caramelo farejava os galhos baixos, evitando que o filhote se aventurasse sozinho demais. Cada descoberta trazia aprendizado. O filhote começou a entender que podia confiar no Caramelo, e o idoso percebia a importância de deixar que os dois interagissem livremente, mas com segurança. No meio da tarde,
Enquanto descansavam sob a sombra de uma árvore, o idoso começou a refletir sobre a rotina que estava se formando. A vida solitária que levava havia mudado radicalmente. Havia responsabilidade, mas também alegria. Observava o caramelo e o filhote, percebendo a conexão que crescia entre eles. Era evidente que o vínculo não se formava apenas pelo cuidado, mas também pela convivência e pelas experiências compartilhadas. Enquanto pensava nisso, o caramelo começou a rosnar suavemente, olhando para uma área mais densa do quintal. O idoso percebeu que algo se movia entre as árvores e aproximou-se com cuidado. Uma raposa pequena estava espreitando, provavelmente atraída pelo cheiro de comida ou pelo movimento do filhote. O coração do idoso disparou, mas ele manteve a calma. Chamou o caramelo pelo nome e o cachorro se aproximou, mantendo o corpo entre o filhote e o pequeno animal. A raposa, percebendo a resistência do caramelo, recuou lentamente e desapareceu entre a vegetação. O incidente serviu como alerta. O idoso percebeu que, apesar de toda a segurança que havia construído, ainda havia perigos naturais que exigiam vigilância constante. Ele reforçou mentalmente a necessidade de supervisionar cada saída do quintal, especialmente do filhote, e decidiu começar a ensinar ao caramelo a reconhecer sinais de ameaça. Após o susto, o grupo voltou para casa. O filhote estava agitado, excitado pela aventura, mas também um pouco assustado. O caramelo se deitou ao lado dele, transmitindo segurança, enquanto o idoso preparava o café da tarde. Colocou a mesa na varanda, permitindo que os cachorros observassem o movimento do vale. A brisa trazia o aroma de flores silvestres e frutas maduras, criando um ambiente acolhedor e estimulante. Enquanto se alimentavam, o idoso começou a pensar em estratégias para manter a segurança do quintal. Decidiu construir pequenos obstáculos naturais com pedras e troncos, criando barreiras que fossem visuais para o filhote e que estimulassem o caramelo a patrulhar. Ele também pensou em espalhar algumas ervas aromáticas que, segundo a tradição da comunidade, afastavam animais selvagens. Cada decisão tinha base prática e cultural, mostrando como a vida no vale unia sabedoria popular e cuidado com o dia a dia. Após o café da tarde, o filhote, agora mais confiante, começou a explorar sozinho o quintal, tropeçando e caindo algumas vezes, mas sempre se levantando com determinação. O caramelo observava e corria em auxílio quando necessário, mostrando paciência e proteção. O idoso se sentou na varanda, observando a cena, sentindo uma onda de orgulho e ternura. Cada passo do pequeno era uma vitória conquistada, fruto do esforço coletivo e do cuidado dedicado. Mais tarde, o idoso decidiu aproveitar o final da tarde para uma caminhada mais longa pelos arredores da casa. O caramelo seguia firme, mantendo-se atento a qualquer ruído, enquanto o filhote caminhava entre as pernas do idoso, aprendendo a lidar com o ambiente externo. Eles exploraram pequenas clareiras e se depararam com flores silvestres que não estavam ali no dia anterior, trazidas pela chuva. O cheiro das flores misturava-se com o aroma da terra molhada, criando uma experiência sensorial que deixava o filhote encantado. Durante a caminhada, encontraram sinais de outros animais, pegadas de tatus, rastros de pequenos roedores e até algumas marcas que indicavam pássaros que haviam se alimentado das frutas caídas. Cada descoberta era registrada pelo idoso mentalmente, como se estivesse construindo um mapa do ambiente ao redor. Ele sabia que essas informações seriam essenciais para garantir a segurança do filhote e do caramelo nos próximos dias. Ao retornar à casa, o sol já estava se pondo, tingindo o céu de tons quentes de laranja e rosa. O caramelo deitou-se perto do cesto do filhote, que havia adormecido exausto, e o idoso sentou-se na varanda. Observou a paisagem ao redor, o vale agora calmo após o dia de descobertas e desafios, e sentiu uma sensação profunda de pertencimento. Eles estavam construindo não apenas uma rotina segura, mas uma vida cheia de conexões, aprendizado e afeto. O dia que começou com a promessa de descobertas terminou com a certeza de que, apesar dos desafios, eles eram capazes de enfrentar o mundo juntos. O filhote tinha aprendido um pouco mais sobre confiança, o caramelo reforçava seu papel protetor e o idoso sentia que a vida, que parecia tão tranquila e solitária até pouco tempo atrás, havia se tornado cheia de propósito e esperança. A noite caiu, trazendo consigo o canto distante de grilos e o aroma adocicado das frutas maduras espalhadas pelo quintal. O filhote dormia profundamente, aconchegado ao lado do caramelo, e o idoso se deitou, sentindo o peso das responsabilidades e a leveza da felicidade. Ele sabia que os dias seguintes trariam novos desafios,
mas também a oportunidade de crescer junto com aqueles dois seres que já haviam conquistado um espaço permanente em seu coração. O dia começou com o céu parcialmente nublado, o que deixou o ar fresco e o ambiente agradável. O idoso abriu os olhos, e pela primeira vez, notou o quão sincronizados os dois cachorros estavam. O Caramelo se levantou devagar e caminhou até o cesto do filhote, que ainda dormia, deitando-se ao lado dele e lambendo sua cabeça. O idoso sorriu, sentindo o calor da cena invadir seu peito. Aquele vínculo crescia de forma natural, sem pressa, mas de maneira sólida e protetora. Depois do café da manhã, que foi servido na varanda, o idoso decidiu que seria um dia de exercícios para fortalecer o filhote. Pegou uma pequena corda e a amarrou suavemente ao redor do filhote, permitindo que ele explorasse o quintal sem o risco de se afastar demais. O Caramelo acompanhava de perto, correndo à frente e atrás, como se tivesse assumido o papel de instrutor e protetor ao mesmo tempo. Cada passo do pequeno era uma vitória, mas também exigia atenção constante do idoso. Enquanto caminhavam pelo quintal, o idoso notou sinais de chuva iminente. Nuvens escuras se formavam no horizonte e o vento começou a soprar de forma irregular. Ele sabia que, se a tempestade chegasse forte, o filhote estaria em perigo. Decidiu então reforçar rapidamente a proteção do quintal, colocando tábuas extras nas brechas da cerca e recolhendo folhas soltas que poderiam ser levadas pelo vento e machucar os cachorros. O Caramelo parecia entender a urgência da situação, andando de um lado para o outro, farejando cada movimento e mantendo o filhote seguro. Quando o primeiro trovão ecoou ao longe, o filhote entrou em pânico, choramingando e tentando se esconder. O Caramelo imediatamente se deitou ao lado dele, protegendo com o corpo e lambendo sua cabeça. O idoso aproximou-se, colocando a mão sobre o corpo pequeno e sentindo cada tremor que passava pelo filhote. Ele percebeu que aquela tempestade não seria apenas uma ameaça física, mas também um teste emocional para todos eles. A chuva começou a cair com força, e o idoso correu para dentro de casa, levando o filhote nos braços. O Caramelo entrou logo em seguida, molhado mas determinado a manter a guarda. A chuva batia nas janelas, criando um som intenso, quase ensurdecedor, e o vento agitava as árvores do quintal. O idoso sentou-se próximo à lareira, segurando o filhote no colo e observando o Caramelo deitado aos seus pés, ambos respirando com dificuldade devido ao medo do filhote. Enquanto a tempestade se intensificava, o idoso percebeu que precisava manter a calma para não transmitir seu próprio medo. Falou suavemente com o filhote, acariciando sua cabeça e murmurando palavras tranquilizadoras. O Caramelo rosnava baixo, alerta a qualquer ruído suspeito, mas sem perder a paciência com o pequeno. Era um momento de vulnerabilidade para todos, mas também de união. Depois de alguns minutos, a tempestade começou a perder força, e a chuva passou a cair mais lentamente. O idoso aproveitou para abrir a porta da varanda e permitir que o Caramelo verificasse o quintal. O cachorro saiu imediatamente, farejando o chão molhado e inspecionando cada canto. O filhote observava curioso, mas ainda não tinha coragem para sair sozinho. O idoso decidiu então segurá-lo pela corda e levá-lo para fora, permitindo que sentisse a água e o cheiro fresco da terra molhada. O Caramelo conduziu o filhote pelo quintal, mostrando os lugares seguros e evitando poças mais profundas. O idoso acompanhava, observando como o instinto do Caramelo era essencial para o desenvolvimento do pequeno. A cada passo, o filhote ganhava confiança e aprendia a lidar com o ambiente externo, mesmo após a experiência assustadora da tempestade. Durante a tarde, o idoso decidiu reforçar a educação do filhote, ensinando comandos simples como sentar, vir e permanecer ao lado do Caramelo. O cachorro adulto servia como exemplo, demonstrando paciência e disciplina, enquanto o pequeno observava e tentava imitar cada movimento. O processo exigia esforço e repetição, mas cada pequena conquista era celebrada com carinho e elogios. Enquanto isso, o idoso notou que algumas árvores próximas à casa estavam com galhos quebrados pela tempestade. Isso representava um perigo, caso caíssem sobre o quintal ou sobre a casa. Ele então decidiu cortar cuidadosamente os galhos mais instáveis, utilizando ferramentas que já havia usado anteriormente para reforçar a cerca. O Caramelo permaneceu ao lado, observando atentamente e mantendo o filhote distante da área de risco. Após esse esforço físico e emocional, todos se reuniram na varanda para descansar. O filhote, agora exausto, deitou-se ao lado do Caramelo, que o protegeu durante o descanso. O idoso sentou-se na cadeira, sentindo a fadiga do dia, mas também a satisfação de ter superado mais um desafio.
Ele percebeu que a tempestade havia sido uma espécie de teste, não apenas para a segurança física do filhote, mas para a capacidade de todos de permanecer unidos em momentos de dificuldade. Mais tarde, o idoso decidiu preparar um jantar simples. Enquanto cozinhava, observava os dois cachorros se aconchegando em frente à lareira. O filhote ainda estava agitado, mas o calor da lareira e a presença constante do caramelo traziam segurança. O aroma da comida se espalhou pelo ambiente, misturando-se ao cheiro da madeira queimada e ao perfume residual da chuva, criando uma sensação de conforto que envolvia todos. Depois do jantar, o idoso decidiu revisar novamente o quintal, garantindo que não houvesse mais riscos de galhos soltos ou áreas inseguras. Reforçou pequenas brechas na cerca e espalhou mais ervas aromáticas, garantindo proteção contra animais que poderiam se aproximar. O caramelo acompanhava cada movimento, farejando cada canto e garantindo que o filhote permanecesse seguro e confiante. À noite, quando todos se acomodaram, o idoso refletiu sobre o dia. Percebeu que cada desafio, cada momento de medo, havia servido para fortalecer os laços entre eles. O caramelo havia se mostrado um guardião incansável, o filhote aprendia a confiar e a explorar o mundo de forma segura, e ele próprio havia encontrado uma nova razão para viver, um propósito que preenchia cada espaço vazio de sua vida. Enquanto o vento soprava suavemente e o céu escurecia com estrelas começando a aparecer, o idoso sentiu uma emoção profunda. A vida havia mudado para sempre, e, apesar dos desafios, eles estavam crescendo juntos. A tempestade tinha testado a coragem, a paciência e a união deles, e o resultado era um sentimento de pertencimento que nenhum obstáculo poderia destruir. O filhote dormia profundamente, abraçado ao caramelo, que permanecia vigilante, mas relaxado. O idoso fechou os olhos, permitindo-se sentir a alegria e a segurança de ter construído uma família unida, pronta para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. Era o início de um ciclo de aprendizado, cuidado e amor, onde cada conquista era fruto de esforço, dedicação e confiança mútua. O dia começou com um céu limpo e luminoso, a brisa suave carregava o aroma das flores silvestres e da terra recém-úmida pela chuva dos últimos dias. O idoso acordou cedo, sentindo a presença reconfortante do caramelo deitado ao lado do cesto onde o filhote ainda dormia. O pequeno respirava tranquilamente, seus olhos se abrindo lentamente ao perceber a luz do sol entrando pela janela. O idoso sorriu, sentindo uma felicidade silenciosa e intensa. Após o café da manhã, servido na varanda com vista para o vale, o idoso decidiu que aquele seria um dia especial. Ele queria mostrar ao filhote e ao caramelo quanto a vida podia ser cheia de descobertas e alegrias, mesmo após tantos desafios. Pegou uma guia de corda, amarrou delicadamente o filhote e chamou o caramelo, que imediatamente percebeu que algo diferente estava prestes a acontecer. O cachorro adulto balançava a cauda com entusiasmo, farejando o ambiente como se estivesse antecipando uma aventura. Enquanto caminhavam pelo quintal, o filhote começou a demonstrar mais confiança, explorando cada canto e observando os insetos e flores com curiosidade. O caramelo permanecia atento, guiando com paciência e encorajando cada passo com toques delicados de focinho. O idoso, caminhando ao lado, sentia o coração se encher de orgulho e ternura ao observar a conexão profunda que se estabelecia entre os dois cães. Durante a manhã, decidiram explorar o caminho que levava ao bosque próximo. O ar estava fresco, e os raios de sol atravessavam as árvores, criando um jogo de luz e sombra que fascinava o filhote. O caramelo avançava na frente, farejando cada detalhe, enquanto o idoso mantinha o filhote próximo, ajudando-o a atravessar pequenas elevações e raízes que surgiam pelo caminho. A cada passo, o filhote se tornava mais confiante, aprendendo a confiar não apenas no idoso, mas também no caramelo, seu guardião e amigo. Enquanto exploravam, o idoso notou algo familiar, uma coleira perdida no chão, parcialmente coberta por folhas e galhos. Aproximou-se e reconheceu o pequeno detalhe que mudaria o rumo do dia. Era a coleira do filhote, que havia desaparecido semanas antes, causando medo e desespero na mãe. O idoso pegou a coleira e chamou o filhote, que olhou com curiosidade. O caramelo se aproximou, cheirou a coleira e começou a farejar, indicando que algo importante estava prestes a acontecer. O idoso lembrou-se de uma dica que uma vizinha da comunidade havia dado, que alguns animais que se perdiam costumavam se aproximar de lugares familiares, e que o som de vozes conhecidas poderia atraí-los. Decidiu, então, ir até a clareira mais próxima e chamar suavemente pelo filhote da mãe, usando palavras gentis e entonações familiares. O caramelo farejava o ambiente, e ao perceber o som distante de latidos conhecidos, começou a correr à frente,
guiando o pequeno até um ponto seguro onde poderiam esperar. Minutos se passaram até que, entre a vegetação, apareceu uma figura conhecida, a mãe do filhote, correndo com os olhos brilhantes e os pelos molhados pelo orvalho. Ela havia seguido o cheiro da coleira que o idoso havia encontrado. Ao ver o filhote, em segurança e protegido pelo caramelo, começou a correr em direção a ele, latindo e abanando o rabo. O filhote, inicialmente hesitante, avançou e se aninhou no corpo da mãe, lambendo-a e soltando pequenos latidos de felicidade. O idoso sentiu uma emoção intensa. Durante semanas, havia se preocupado com a separação, imaginando como seria difícil reunir a família novamente. Ver a reunião ali, naquele vale, cercado de natureza e vida, foi um momento de alegria pura e inesquecível. O caramelo se aproximou do filhote e da mãe, cheirando-os com delicadeza, aceitando o reencontro e mostrando que estava ali para proteger e apoiar, mas também para celebrar a felicidade da família. Após o reencontro, o idoso percebeu que não poderia separá-los de forma alguma. Os vínculos que se formaram eram fortes demais, e ele sabia que a vida junto seria mais completa se todos permanecessem unidos. Tomou então uma decisão importante: adotaria não apenas o filhote, mas também o caramelo e a mãe. Assim, todos teriam um lar seguro e amoroso, onde poderiam crescer, brincar e explorar o mundo sem medo. Os dias seguintes foram de preparação para a nova vida em comum. O quintal foi cuidadosamente reorganizado, criando espaços seguros para todos. Pequenas áreas foram delimitadas para cada cachorro, permitindo liberdade e segurança simultaneamente. O idoso utilizou tábuas, pedras e ervas aromáticas, fortalecendo barreiras naturais e incorporando elementos da cultura local, que ensinavam respeito pela natureza e convivência harmônica com o ambiente. O caramelo se destacou como o guardião e mentor do filhote. Ele ensinava limites e disciplina, mas também brincava e se divertia, mostrando ao filhote que a vida podia ser alegre e segura. A mãe do filhote, agora confortável e confiante, começou a explorar o quintal e a casa com curiosidade, interagindo com o idoso e com os outros cachorros. Havia uma harmonia gradual, resultado da paciência, cuidado e respeito que todos demonstravam. Um dia, enquanto observavam o pôr do sol no vale, o idoso refletiu sobre tudo o que havia acontecido. As tempestades, os desafios, os momentos de medo e as vitórias tinham ensinado lições valiosas. Ele percebeu que a felicidade verdadeira não era apenas ter um lar ou segurança física, mas criar um ambiente onde o amor, a confiança e a união prevalecessem. Cada conquista era fruto de esforço, paciência e dedicação. A vida cotidiana se tornou uma rotina repleta de pequenas aventuras. O caramelo e o filhote exploravam o quintal e os arredores diariamente, aprendendo a lidar com o mundo externo e fortalecendo o vínculo com o idoso. A mãe do filhote tornou-se companhia constante, ajudando a ensinar limites ao pequeno e participando das brincadeiras, criando um equilíbrio harmonioso entre cuidado, diversão e aprendizado. Com o tempo, a comunidade começou a notar a transformação. O idoso, antes sozinho, agora tinha uma família completa e ativa. Os vizinhos vinham visitar, trazendo pequenas iguarias e plantas aromáticas, fortalecendo a rede de cuidado e solidariedade. Cada visita era uma oportunidade de aprendizado para os cachorros, que interagiam com diferentes pessoas, reforçando o comportamento social e a confiança em seres humanos. O caramelo, que antes estava desnorteado e confuso, havia se tornado um líder silencioso, protetor e sábio. O filhote, antes vulnerável e inseguro, agora caminhava com confiança, aprendendo a explorar o mundo de maneira segura e consciente. A mãe, cheia de gratidão, mostrava ternura constante e ensinava paciência ao pequeno. O idoso, finalmente, sentia a plenitude de ter construído uma vida cheia de sentido e propósito. Em um fim de tarde, o idoso sentou-se na varanda com os 3 cachorros ao redor. O sol iluminava o vale com tons dourados, e o canto de pássaros completava a paisagem. Ele acariciou cada um dos cães, sentindo o calor e a vida pulsando ao seu redor. O caramelo encostou a cabeça no colo do idoso, o filhote aninhou-se entre as pernas da mãe, e a mãe apoiou a cabeça próxima ao corpo do filhote. Era a imagem perfeita de família, união e amor. O idoso sorriu e disse, em voz baixa, quase para si mesmo: agora estamos completos. Cada desafio, cada momento de medo, cada esforço valeu a pena. O caramelo, o filhote e a mãe tinham encontrado um lar definitivo, e ele havia encontrado uma nova razão para viver. O vínculo que os unia era inquebrável, formado por cuidado, paciência, coragem e amor. As noites no vale passaram a ser tranquilas,
com o som suave da brisa e o farfalhar das árvores embalando o sono dos cachorros e do idoso. Cada dia trazia novas descobertas, brincadeiras, aprendizado e a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que surgisse. A felicidade deles não era apenas momentânea, mas construída dia após dia, com dedicação, respeito e carinho. No final, o idoso percebeu que aquela história, que começou com abandono, medo e incerteza, havia se transformado em uma jornada de reencontro, proteção e amor verdadeiro. O caramelo, que havia carregado a coleira do filhote como símbolo de responsabilidade, agora descansava tranquilo, sabendo que cumprirá seu papel. O filhote e sua mãe, seguros e felizes, completavam o círculo da vida. E o idoso, com os olhos brilhando de emoção, sabia que aquele era o lar definitivo para todos, onde cada dia seria uma celebração da vida, da união e da esperança. Fim. Você chegou até aqui? Então comente livro, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!